Olá, aluno do Seminário Teológico do Oeste. A minha voz ainda não está plenamente recuperada, mas estamos aqui para mais uma aula de filosofia, Filo 1. E hoje, na nossa aula, a gente vai pensar um pouco, visitar um pouco o pensamento de Aristóteles. Aristóteles, que compõe a tríade dos três filósofos, sendo redundante aqui, né? Tríade e três, a tríade dos filósofos mais importantes da antiguidade, a saber, Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu costumo dizer que quando você conhece a filosofia clássica grega, você conhece os pré-socráticos, os sofistas e esta tríade tão importante, Sócrates, Platão e Aristóteles, você tem a base para o desenvolvimento e o estudo de toda a filosofia ocidental. Tudo que vai ser desenvolvido a partir daí é fundamentado nesse pensamento, nessas escolas, nesses fundamentos filosóficos da cultura do conhecimento grego. Muito bem, Aristóteles é, sem dúvida nenhuma, aquele que talvez seja mais perceptível, que tem o seu pensamento mais perceptível no mundo moderno, no mundo que nós estamos inseridos. E quando eu falo isso, claro, a gente não pode nem deve desconsiderar as bases dialéticas do pensamento socrático, aquilo que ele apresenta como crítica aos sofistas e tudo aquilo que Sócrates nos apresenta e informa, valorizando sobretudo o conhecimento. Claro que o mundo medieval foi um mundo altamente platônico, ou seja, altamente influenciado pelo dualismo platônico. Esse dualismo que continua perceptível ainda em nossa cultura, não só pela influência neoplatônica de Plotino na Idade Média, em pensadores como Agostinho de Hipona, mas ainda presente percebemos o pensamento de Platão e o seu dualismo. Mas é sem dúvida nenhuma a construção aristotélica que vai fundamentar muitos dos pensamentos, das crenças, dos conceitos, dos critérios, das análises, daquilo que vai ser desenvolvido sobretudo a partir do final da Idade Média e início da Idade Moderna. Aristóteles influencia por demais a escolástica. Aristóteles é comunicado à escolástica por meio da presença muçulmana. Os muçulmanos árabes que vão estar dominando toda aquela região do mar Mediterrâneo no final da Idade Média, naquilo que é chamado a expansão islâmica, vão acabar comunicando para o homem europeu ocidental muito do pensamento grego. É assim, os muçulmanos comunicaram muito do pensamento grego aos homens europeus no final da Idade Média. A gente não pode deixar de considerar, por exemplo, que o pensamento aristotélico ele era presente dentro do pensamento da cultura, do desenvolvimento do pensamento do Império Romano do Oriente, região que posteriormente, no final da Idade Média, foi dominada também pelos muçulmanos. Então os muçulmanos acabaram comunicando muito desse pensamento, dessa percepção grega, mas sobretudo aristotélica. E o que, por exemplo? A gente poderia observar que a escravidão, que de alguma forma é normalizada, segundo uma perspectiva da igreja, da cristandade, de alguma forma vai ser justificada pela igreja. Essa justificação da igreja à escravidão tão perversa e comum no modelo de expansão marítimo comercial europeia na Idade Moderna, ela se fundamenta, esta expansão e o uso da mão de obra escrava se fundamenta muito numa teologia que é influenciada pelo pensamento aristotélico.
E a gente vai olhar para a aula de hoje e tentar entender esta relação da teologia da Idade Moderna, que justifica a escravidão e o uso de um modelo escravocrata na dominação e exploração das Américas, por exemplo, e a relação disso com a influência aristotélica. Bom, antes de mais nada, eu queria ler com você, porque é meramente informativo, uma biografia rápida a respeito da vida de Aristóteles, uma biografia de Aristóteles. E ao invés de eu ficar aqui lembrando, me forçando para lembrar as informações, eu quero ler com você aquilo que o livro do Sproul, que é o nosso texto base para essa disciplina, o que ele nos comenta, o que o Sproul comenta. Então vou ler, acompanhe e depois eu passo a fazer algumas considerações analíticas a respeito dos pensamentos de Aristóteles. Ele diz assim: não é por acaso que quando estudantes de filosofia se referem a o filósofo, todos reconhecem a alusão a Aristóteles. Ele fez por merecer esse título por causa da prodigiosa amplitude e profundidade de sua obra. Aristóteles ensinou sobre uma grande variedade de assuntos: lógica, retórica, poesia, ética, biologia, física, astronomia, teoria política, economia, estética e anatomia, sem falar na metafísica. Aristóteles nasceu em 384 a.C. na Trácia. Seu pai era médico pessoal do rei da Macedônia. Ele era da região da Macedônia, região acima da região da Grécia. Com 17 anos de idade, Aristóteles foi para Atenas. Matriculou-se na Academia de Platão e estudou ali por 20 anos. Ele se distinguiu sob a tutela de Platão, foi discípulo de Platão, mas é provável que tenha despertado muitos ciúmes e hostilidades nos outros alunos. Apesar de ser o aluno mais festejado na academia, Aristóteles foi preterido 2 vezes na escolha do seu sucessor Platão, o que fez dele, comenta Sproul, possivelmente a primeira vítima da politicagem acadêmica. Por volta de 347 a.C., Aristóteles deixou Atenas e mudou para Assos, perto de Troia. Ali passou 3 anos na corte do rei, tendo se casado com a filha adotiva deste. Logo depois que voltou com sua esposa para Atenas, ela morreu. Então ele se uniu-se a uma mulher de nome Érfides, que lhe deu um filho, Nicômaco, em homenagem a quem Aristóteles escreveu a Ética de Nicômaco. Continua ainda comentando Sproul. Em 342, Aristóteles foi chamado à Macedônia pelo rei Filipe II, e indicado tutor pessoal do rei. Isso é uma coisa muito interessante que muitas pessoas desconhecem, que Aristóteles foi o tutor, o mestre, o pedagogo de Alexandre o Grande. Alexandre Magno, Alexandre o Grande, o grande conquistador desse período que vai ser inaugurado pela sua dominação em toda aquela região que é da região parte da Europa, banhada pelo mar Mediterrâneo, né, até a região da Ásia, ao norte da África, onde ele vai estabelecer o seu império, onde ele vai fundar cidades com o seu nome, a mais importante delas, a Alexandria, que fica na região do Egito, propagando um processo de influência da cultura grega, de modo que, na época de Jesus Cristo, a língua universal era o grego. E a influência do pensamento helênico, greco-macedônio, era visível, perceptível. Obviamente, tudo isso com a propagação, com o domínio da força do exército de Alexandre o Grande. E o seu tutor, o seu professor, foi Aristóteles. O discípulo mais destacado de Aristóteles iria distinguir-se não como filósofo, mas como líder militar. Alexandre o Grande adquiriu do seu mentor a paixão pela unidade. Suas conquistas militares foram motivadas em grande medida por seu desejo de criar uma cultura unificada no mundo antigo. Uma cultura unida por uma língua comum, o grego. Como esse programa de helenização estendeu-se até a Palestina, o Novo Testamento foi escrito em grego e não em hebraico
ou em latim. Alexandre também se interessava pela aquisição de conhecimento. Há quem diga que a expedição científica mais ricamente financiada pelo governo antes do moderno programa espacial americano foi que acompanhou as expedições militares de Alexandre. Praticamente, um exército de cientistas marchou com seus soldados com o propósito expresso de coletar, classificar e estudar espécimes da flora e da fauna. Várias cidades foram chamadas de Alexandria, mas a mais importante é aquela na região do norte da África. Em 334 a.C., Aristóteles retornou a Atenas e fundou a sua própria escola, o Liceu. O campus era ornamentado por uma alameda chamada Peripatos. Aristóteles costumava passear por essa alameda, fazendo palestras aos alunos que o seguiam de perto. Ensinava enquanto andava. Esse método de ensinar caminhando foi, mais tarde, imitado por várias pessoas e chamado de escola peripatética. O que o Sproul vai citar, que uma das pessoas que reproduziu isso, esse método de Aristóteles, foi Jesus, que fazia dos seus discípulos seguidores, que caminhavam com ele. Aristóteles presidiu o Liceu por 13 anos, ocupado por estudos científicos e escritos. Sua produção literária foi imensa. Depois que Alexandre o Grande morreu, em 323, surgiu uma forte onda de sentimento antimacedônio na Grécia, que apanhou Aristóteles em seu refluxo por causa da sua ligação com Alexandre. A exemplo de Sócrates, antes dele, Aristóteles foi acusado de impiedade. Ele fugiu para Calcis, onde morreu mais ou menos um ano depois, de causas naturais. Essa é a biografia de Aristóteles. A partir disso, eu queria que nós passássemos, então, a considerar alguns dos pensamentos mais importantes de Aristóteles. Eu separei para vocês aqui algumas coisas que a gente possa pensar, refletir a respeito daquilo que ele propôs, pensou e comunicou. A primeira coisa que eu quero dizer a você é a respeito da lógica. A lógica é a base do pensamento grego. Isso vai acabar sendo comunicado ao mundo ocidental. Nós pensamos muito como os gregos. A nossa lógica, a nossa forma de pensar e entender, analisar o mundo, até mesmo a nossa ciência, ela é muito baseada na lógica grega, a forma de pensar que os gregos nos deixaram como herança. E quando a gente fala dessa lógica, é importante que a gente saiba que ela está presente desde lá dos primeiros filósofos, dos filósofos pré-socráticos, mas é Aristóteles que vai estabelecer essa lógica como um parâmetro de pensar. Até mesmo o seu silogismo, a forma como ele organiza os pressupostos para então chegar a um pensamento lógico, é algo que vai ficar como herança e vai servir para a nossa forma de analisar, de avaliar e até mesmo de a gente construir a nossa ciência, observando pressupostos, comparando, para que dessa forma então a gente possa chegar a conclusões lógicas. E o que é o silogismo? Eu gosto sempre de usar uma estrutura de pensamento que já repeti algumas vezes para os meus alunos, que é um pensamento que não foi eu que inventei, mas que é usado pelos pensadores aristotélicos, é usado pelos pensadores gregos, é usado pelos primeiros filósofos, e que Aristóteles vai se apropriar disso com muita intensidade, com muita propriedade. Ele vai usar isso como base do seu pensamento. Aristóteles vai dizer que aquilo que não é lógico não é real. Para que você tenha uma ideia, e eu vou falar disso um pouco mais tarde, como a ideia da lógica é relevante para o pensamento aristotélico. Então pensa nesse esquema aqui, que eu gosto sempre de usar. Se eu tivesse um quadro, eu estaria fazendo essa análise junto com você. Pensa em duas sentenças, em duas ideias que são dois pressupostos. Todo homem é mortal.
Essa é a primeira sentença. Todo homem é mortal. Agora pensa numa segunda sentença. Sócrates é homem. Então nós temos aqui duas sentenças. A primeira sentença, todo homem é mortal. Qual é a segunda sentença? Sócrates é homem. Perceba, o silogismo é essa comparação, é essa possibilidade de avaliar e chegar a conclusões a partir de pressupostos comparativos. Qual é a ideia que se chega? Que todo homem é mortal e Sócrates é homem. Logo, podemos concluir nesse silogismo, nessa análise estrutural de pressupostos, nestas comparações, que se todo homem é mortal e Sócrates é homem, logo podemos concluir de forma lógica: Sócrates é mortal. Esse silogismo leva a uma conclusão lógica. Nem sempre aquilo que é lógico é necessariamente verdadeiro. Aqui não está sendo avaliado e fazendo juízo de valor se Sócrates é ou não mortal. A questão é que o desenvolvimento desse pensamento ele é lógico, porque ele está considerando as verdades contidas nestes dois pressupostos e eles, avaliados de forma comparativa, promove uma conclusão: Sócrates é mortal. Eu gosto de sempre apresentar a meus alunos um elemento comparativo, um silogismo, uma comparação. Vamos alterar alguns personagens e algumas ideias dessa primeira informação. Vamos à pessoa de Jesus. Vamos primeiro apresentar uma sentença geral. Todo homem é pecador. Essa é a primeira sentença. Jesus é homem. Essa é a segunda sentença. Qual deve ser a nossa conclusão lógica? Se todo homem é pecador e se Jesus é homem, é lógico que Jesus é pecador. É lógico que Jesus é pecador. E ao afirmar que é lógico, eu não estou dizendo necessariamente que essa sentença está certa. A pergunta é: essa conclusão é lógica? É lógica. Claro que teologicamente sabemos que ela tem um problema de pressuposto. Qual é o problema de pressuposto? A primeira sentença: todo homem é pecador. Quando eu falo isso, não fazendo nenhuma exceção ou consideração à pessoa de Jesus como homem, e apresento a segunda sentença de que Jesus é homem, a conclusão lógica é de que Jesus é pecador. E está certa dentro da análise lógica: Jesus é pecador. E onde está o problema? O problema, do ponto de vista da veracidade, é que o primeiro pressuposto é falso, porque nem todo homem é pecador, porque há uma exceção: Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne. Perceba, essa sentença, essa conclusão, ela pode estar errada se você acredita como eu, fazendo uma análise desse desenvolvimento à luz da Bíblia. Mas você não pode dizer que a conclusão não é lógica. Então é assim que Aristóteles vai pensar e desenvolver o seu pensamento. Mais tarde, e a gente vai ver isso em Filosofia 2 ou no final de Filosofia 1, mais tarde isso vai estar presente no pensamento de Descartes, onde ele vai olhar com ceticismo para todas as coisas e vai promover uma análise de aferimento para verificar, a partir da observação, da comparação de universais e particulares, assim como Aristóteles propõe no seu silogismo, então para que ele possa concluir, dando início a um modelo, a uma forma que será chamada cartesiana, que vai estar na base do desenvolvimento da ciência ocidental moderna, onde se olha com ceticismo e busca, a partir de análise, de observação, de comparações, de pressupostos, conclusões assertivas. Esse pensamento lógico, racional, está fundamentado no pensamento grego, do qual Aristóteles é o principal emblema. A esse pensamento lógico, a esse desenvolvimento, nós chamamos de silogismo.
Aristóteles também vai se apropriar daquilo que já havia sido falado por alguns pensadores pré-socráticos a respeito da lei da não contradição. A gente vai ver que Protágoras é alguém que já apresenta essa ideia, mas Aristóteles vai tomá-la para si e ele vai concluir que nada ou coisa alguma pode ser e não ser ao mesmo tempo. Chamamos isso de a lei da não contradição. Uma coisa não pode ser do ponto de vista ontológico e não ser ao mesmo tempo. Eu não posso dizer isso aqui é um relógio e isso aqui é um não relógio, porque essas informações, esses conceitos, eles estão em condições contrárias e é algo ilógico. E o ilógico, lembremos-nos, para Aristóteles não existe. Ou isso aqui é um relógio, ou isso aqui é um não relógio. Mas não pode ser ao mesmo tempo um relógio e um não relógio. Aristóteles vai usar isso para apresentar a ideia da lei da não contradição, já tendo sido apresentada anteriormente por Protágoras. E é baseado nesse pensamento que ele vai dizer que aquilo que é ilógico não existe. Aristóteles, ele inaugura um tempo extremamente influenciador da modernidade, do mundo ocidental, daquilo que nós podemos chamar de materialismo. Eu não estou dizendo do materialismo histórico de Karl Marx, mas o que é o materialismo? É uma análise, uma compreensão do mundo a partir da vivência, a partir da observação, da análise, da compreensão do mundo e das coisas materiais, a partir da convivência, uma perspectiva mais pragmática, mais tangível. Por exemplo, para que isso fique mais claro, para que você possa entender. Quando a gente pensa em Platão, Platão pensa em ideias que pré-existem no mundo das ideias. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles, essas ideias, esses conceitos, eles não pré-existem. Eles são resultado da vivência humana. Perceba como isso é materialista. É a vivência humana e a necessidade de sentar que faz o homem conceber a ideia de cadeira. Já para Platão, a ideia de cadeira, a cadeiridade, é algo pré-existente no mundo das ideias. Então, a perspectiva de Aristóteles é uma perspectiva onde ele não considera o que não é lógico, ele não considera como real. Para Aristóteles, o real é aquilo que pode ser observado e compreendido a partir da lógica, e ele desconsidera a ideia de verdades pré-existentes. Ele considera que isso é parte da resultado ou resultante da nossa convivência. Claro, eu quero que você pense que quando eu apresento esse materialismo de Aristóteles, isso não quer dizer que em todas as suas análises esse materialismo era observável. Não, existem alguns momentos que naturalmente a gente percebe que Aristóteles está comunicando ideias que, pela forma como ele comunica, são ideias, verdades absolutas e pré-existentes, e não necessariamente oriundas e resultantes da convivência humana. Mas, mesmo que a gente não observe esse materialismo presente em todo o tempo, sem dúvida nenhuma, aquilo que Aristóteles pensa, sobretudo comparativamente com o pensamento de Platão, é algo que vai fundamentar aquilo que mais tarde vai ser chamado de pensamento materialista. Outra coisa que eu quero apresentar a você é que Aristóteles, ele é aquele que vai organizar o seu pensamento e fazer análises a partir de categorias. É interessante que o Sproul vai dizer que Aristóteles é como alguém que desenvolve taxonomia. Taxonomia é a disciplina, a arte, a ciência de olhar, e que os biólogos tão bem fazem, olhar para a natureza, para aquilo que são os seres vivos e
estabelecer categorias a partir dos seus atributos. Sproul vai dizer que Aristóteles é como se fosse um biólogo fazendo taxonomia. Por que ele fala disso? Porque Aristóteles ele vai analisar todas as coisas estabelecendo categorias. Como quem abre gavetas de um arquivo, ele vai olhar para o mundo, a natureza, e ele vai perceber um reino animal, um reino vegetal, um reino mineral. Isso é aristotélico. Não somente olhando a natureza. Quando ele faz análise da sociedade, Aristóteles vai dizer de forma muito clara que o homem ele tem as suas faculdades plenas. Ele vai dizer que a mulher nem tanto. Ele vai dizer que o filho menos que a mulher, e o escravo nasceu para servir. Ele não tem as faculdades destes outros citados, o homem, a mulher e a criança, filho do homem e da mulher. E é claro, é importante que você pense, quando a gente está falando do homem e da mulher, a gente está falando do homem e da mulher ateniense, não é qualquer pessoa. A visão do homem grego, do homem greco-macedônio, ele é muito repleto daquilo que nós hoje vamos chamar de xenofobia, uma aversão aos estrangeiros. Os atenienses olhavam para aqueles que não eram atenienses e os chamavam de bárbaros. Inclusive os romanos vão absorver essa prática grega e chamar aqueles que não eram romanos de bárbaros, no sentido pejorativo mesmo. Então Aristóteles vai estabelecer essa categorização na sociedade. E lembra aquilo que eu falei para você, que sobretudo pela presença e influência muçulmana no período do Renascimento, o homem europeu, por meio da escolástica, do pensamento escolástico. O que foi a escolástica? Vamos lembrar. É a forma do final da Idade Média como a igreja está lidando com a retomada do pensamento grego e o estudo da teologia. Uma mescla, um sincretismo entre o pensamento clássico grego e a teologia. E quando eu falo pensamento clássico grego, sobretudo aristotélico. Então, vai ser desenvolvido nesse período escolástico uma perspectiva altamente aristotélica de categorização. E quando eu estou falando desta categorização, eu estou falando de uma hierarquia onde A é melhor do que B, melhor no sentido ontológico, uma hierarquia aristotélica, uma hierarquia que coloca os indivíduos em condições melhores, superiores ou inferiores. E perceba como a igreja vai se apropriar desse discurso, dessa visão, e vai mesclar isso, algumas passagens bíblicas, para justificar a escravidão africana neste período. Então, a gente vê muito dessa categorização, dessa hierarquização, dessa forma de pensar. Perceba a nossa ciência, como você estuda na escola, geografia, história, matemática, biologia. Isso é altamente aristotélico, especialista de cotovelo, né? Isso é altamente aristotélico, é cheio de categoria, de divisões, de compartimentações. Não somente isso, mas também quando se faz a análise da sociedade e se promove pressupostos ditos teológicos para justificar a distinção entre as pessoas e esse modelo escravocrata cruel que foi desenvolvido em toda a Idade Moderna. Muito bem, vamos seguindo. Outra coisa que é importante a gente conhecer a respeito do pensamento de Aristóteles é que, de alguma forma, dentro dessa sua análise e o seu pensamento materialista, ele examina o mundo em desenvolvimento e ele percebe que esse mundo está em desenvolvimento. E então ele vai estabelecer aquilo que é chamada de causas e potencialidade. Então, eu peço que você tenha um pouco mais de atenção àquilo que eu vou falar e eu vou tentar ser mais simples possível
para que você possa aprender aquilo que Aristóteles comenta, às vezes de forma mais complexa. Ele vai examinar a criação e pensa que eu peguei aqui um objeto dessa criação, qualquer coisa, um animal, uma semente, uma árvore. Vamos pegar aqui esse objeto. Esse objeto que está nesse estado de atualidade, ele tem que ter sido causado por algum elemento anterior. Então, este elemento que está em atualidade, ele tem que ter sido causado por um elemento anterior. E este elemento que está na atualidade aqui, ele tem que ser a causa de um elemento posterior. E por quê? Porque ele está percebendo que o mundo está em contínua transformação, em desenvolvimento. Não uma transformação como pensava Heráclito, mas pensa sobretudo do ponto de vista do movimento. As coisas estão em movimento, em desenvolvimento. Por exemplo, você pega uma árvore. Aquela árvore, ela, antes de ser uma árvore, ela foi um fruto, uma semente. Então, a causa desse arbusto, a causa é esta semente que caiu na terra e fertilizada, acaba sendo a causa dessa árvore. Mas perceba, essa árvore nova, esse arbusto, é a causa dessa árvore frondosa, gigante. Por quê? Porque como as coisas estão em desenvolvimento, elas têm o seu momento de atualidade. Qual é a atualidade? Quando nós percebemos, olhamos naquele recorte do tempo e vemos, é a atualidade. Mas tem que ter um elemento causal que levou a este objeto que está em atualidade aqui ter chegado a este ponto. E outra coisa que Aristóteles desenvolve nesse seu pensamento ainda dentro dessa ideia de causalidade, de atualidade, é que todos esses processos se dão dentro daquilo que ele chama de potencialidade. Por exemplo, uma semente de uma árvore, que é a causa ou elemento causal de um arbusto, e assim como o arbusto é o elemento causal de uma árvore frondosa, esta semente tem potencialidade de ser um arbusto. Então, a semente não pode se transformar num elefante. Existe um elemento essencial, que ele chama de potencialidade, que faz com que esta causa desenvolva a sua potencialidade para promover o elemento atual, uma atualidade, sem desconsiderar, lembre-se que Aristóteles considera tudo a partir da lógica, sem considerar a potencialidade da causa. Então, uma semente de um carvalho tem potencialidade para se transformar num arbusto. E este arbusto tem como causa a semente, que tem a sua potencialidade estabelecida. Tudo isso são pensamentos lógicos, são amarrações lógicas na análise que Aristóteles faz do universo, da natureza, do mundo, da sociedade, da fauna, da flora. Ele avalia a partir dessas potencialidades e desses elementos causais. Mas é aí, então, que nós chegamos à última parte do nosso estudo de hoje. Aristóteles vai pensar que, retrocedendo em cada objeto analisado da natureza do mundo, ele sempre vai encontrar na atualidade um elemento causal, que tem, obviamente, uma potencialidade estabelecida. E ele vai concluir, e eu espero que você entenda a partir da minha explicação, que se ele for regressar em todo o tempo neste processo, ele sempre vai encontrar de forma retroativa uma causa, potencialidades, atualidades que se tornam causa, e este elemento causal, a partir da sua potencialidade, desenvolve a atualidade, e assim de forma regressiva para todo sempre. E Aristóteles vai chegar à conclusão que isso não é lógico, que tem que haver um elemento estranho a esse processo, que seja a causa de todas as coisas, mas que não tenha a mesma potencialidade, ou seja, a mesma natureza. Ele vai chegar a conceituar a ideia do Deus bíblico,
Ele vai dizer, tem que haver nesse movimento um motor não movido, e é assim que ele chama a origem de todas as coisas. Algo ou alguém que causa todas as coisas, mas que não é da mesma natureza. Porque se for da mesma natureza, também precisa ser causado e movido. Então ele vai dizer, para quebrar esta sequência infinita que tornaria a minha análise imperfeita e ilógica, logo não real, precisa haver um motor não movido. Algo que seja a causa de todas as causas, mas que não tenha a mesma potencialidade. Tem uma potencialidade distinta, ou seja o motivo do universo se mover, se desenvolver, mas que não seja como o universo, mas distinto dele. E ele vai chamar este Deus, ele não usa essa palavra, mas este Deus que move todas as coisas, de motor não movido. Eu costumo dizer que Aristóteles conceituou Deus de uma forma interessante, embora impessoal, e por isso equivocada. Fica com Deus e até a nossa próxima aula.